Bom, então, bom dia mais uma vez e boa tarde já, né? E muito agradecido de ter sido convidado pela primeira vez para passar a falar aqui na reunião dos assessores do Agita. E para quem não me conhece, né, eu sou médico pediatra e sempre trabalhei na área de saúde pública, né? E agora estou desempregado, faz 20 mês, né, desde dezembro, que eu saí da UES em que eu trabalhava, que é o Sejan, depois de ter passado uma temporada no Einstein, que também faz o papel de OS, né, aqui gerenciando a saúde de uma região da Zona Sul de São Paulo, basicamente os bairros do Jardim Ângela e do Capão Redondo, e do Jardim São Luís, que congregadamente dá mais ou menos 1 milhão de pessoas. Então, eu desenvolvi aí um trabalho de desenvolvimento de pesquisa na assistência, né, dentro de uma área que a gente considera que tem sido chamada de Implementation Science. E essa área, ela tenta trazer uma valorização do dado que é colhido na assistência para que seja um dado utilizado em pesquisas. Ou seja, que o profissional de saúde seja capaz de desenvolver conhecimento nos encontros que ele realiza dentro do sistema de saúde e, ao mesmo tempo, dar uma legitimidade maior para as informações que são trazidas por esses dados, em contraponto ao que a academia fornece de dados para os profissionais implementarem as evidências. Então, o contraponto é, o meu paciente que eu atendo não é o paciente participante da pesquisa. Então, portanto, a gente teria um gap para ser colocado e dentro desse sistema, desse marco conceitual, nós desenvolvemos esse trabalho. Dentro da nossa questão aqui, eu vou focar muito na questão da entrega da atividade física pelo sistema de saúde. Como é que nós estamos entregando atividade física para o paciente, para o usuário, né? Não só o paciente, né? O paciente e suas famílias, né? Considerando a atenção primária. E que perguntas que a gente pode gerar que atendam de fato as necessidades dos pacientes. Então, partindo do artigo da Sindemia, 3 pontos eles colocaram que eu adaptei aí para essa questão, que é por que os sistemas de saúde funcionam do jeito que são, por que é preciso mudá-lo e por que isso é tão difícil. Bom, só para colocar, eu peguei o exemplo do diabetes como um driver de doença crônica. Né? Então, o diabetes, você tem aí esse artigo que foi publicado na BBC Brasil o ano passado, mostrando que o avanço do diabetes no Brasil o avanço do diabetes no Brasil pode fazer com que custos diretos aumente exponencialmente. Então, segundo o levantamento, os gastos do Brasil com diabetes foram de 57 bilhões de dólares em 2015. Até 2030, essas despesas podem subir para 97 bilhões e, segundo as estimativas mais conservadoras, ou até 400 bilhões de reais no pior cenário. Se a gente pegar o próximo... eu passo. Bom, como uma emergência global, a gente tem visto as estimativas do número de diabéticos no mundo apontam para que em 2045 a gente vai ter mais de 600 milhões de pessoas no mundo com diabetes. Se a gente eu peguei uma estimativa dessas que foi feita em 2003 para 2013, que na época eram de 300 milhões, e nós já estamos com 400 milhões em 2019. Ou seja, as estimativas, na verdade, são mais conservadoras do que a realidade tem demonstrado. Ele também é uma emergência nacional, como já foi mostrado aqui pelos dados que a gente tem do Vigitel, em que o diabetes, em 2016, representava aí cerca de 8,9% da população brasileira, que teve um aumento desde o início da pesquisa, né, desde 2006, do Vigitel até então, de mais de 62%. Então, nós temos aí um problema emergencial. E uma emergência local. Esse estudo que vai ser publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia, ele já está aceito, mas não sei quando vai ser publicado, que a gente fez lá na região do Campo Limpo, a subprefeitura do Campo Limpo e do Boi-mirim, na cidade de São Paulo, em que o Einstein, através de um financiamento do Ministério da Saúde, que é o PROAD, ele fez assistência laboratorial de toda essa região, englobando essas 2 subprefeituras da cidade de São Paulo, que dá em torno de 1.200.000 habitantes. A gente pegou, no ano de 2014, todos os exames que foram solicitados, glicemias de jejum, hemoglobina glicada e colesterol e triglicérides desses pacientes. Foram 77.580 pacientes, sendo que
61,5% tinham hemoglobina glicada acima de 5,7 e 99,6% dos pacientes tinham algum grau de dislipidemia, ou seja, do colesterol, frações ou triglicéridos, pelo menos um desses exames estava alterado. Dos 77 mil pacientes, só 232 pacientes não tinham nenhuma alteração de gorduras. Desses 79, 77 mil, 7.400 pacientes tiveram mais de uma medida. E essa medida mostrou que em 91% dos que tinham hemoglobina glicada acima de 6,5%, mantiveram-se inalterado. Ou seja, o que a gente está fazendo no sistema de saúde não está dando resultado. Então, aquilo que o Vitor colocou no começo, né? Eu vou passar isso aqui. Bom, o que a gente tem de dados, né, do projeto Guia que nós participamos, né? 39,5% das unidades básicas de saúde no Brasil tem algum tipo de programa de atividade física. Isso foi uma amostra representativa do território nacional. 70% realizam aconselhamento dos profissionais de saúde, realizar aconselhamento para atividade física dos seus pacientes. Porém, há uma grande falta de conhecimento sobre a prescrição, sobre o que é considerado atividade física. Isso médicos e enfermeiros. Nós vimos também que este contraponto em que há aconselhamento mais falta de conhecimento é o gap para que estratégias de ensino sobre atividade física e estilo de vida saudável devam ser administrados pelos profissionais de saúde. Nós temos algumas iniciativas, como o Exercises Medicine, que é uma coisa que o Paulo acabou de me falar, né, que está sendo retomado, né, para a gente agora, para esse ano de 2019, que é uma boa coisa. E um dos resultados do Exercise Medicine é que a atividade física moderada e vigorosa, quando você tem a disponibilidade dos centros onde encaminhar os pacientes, você tem um resultado melhor. No SUS, o Alex Florindo, junto com o Douglas aqui na USP-Leste, eles fizeram também, verificaram que onde você tem maiores taxas de aconselhamento entre médicos e enfermeiros é quando há um programa de atividade física na própria UBS. Tipo grupo de caminhada, tipo ginástica Liangong, tipo qualquer coisa que a própria UBS ofereça, né? Assim como o profissional de educação física. Esse foi um projeto que a gente fez lá no Jardim Ângela, né, dentro de uma parceria com o Einstein, com o Sejão, onde eu estava até agora, né, até o final do ano passado, em que a gente desenvolveu um curso online para profissionais de saúde para condições sensíveis à atenção primária. Foram 5 módulos, o 5º módulo era sobre fatores de risco populacionais, e a gente deu ênfase para a atividade física numa parceria junto com a USP-Leste, em que o Douglas participou ativamente. Nós utilizamos um marco conceitual que eles desenvolveram de ambiente ativo e do projeto HELP, que é um projeto desenvolvido na Europa para educação em atividade física para profissionais de saúde. Nós tivemos 170 profissionais inscritos, 106 completaram a avaliação final, apenas 22% deles acessaram o módulo sobre os fatores de risco, e nós fizemos uma pesquisa qualitativa sobre a estratégia de ensino ofertada através de videoconferência, fórum de discussão e exemplos de casos concretos. Então, os principais pontos levantados da avaliação qualitativa foi que os profissionais falaram que seria interessante eles terem programas de atividade física para eles próprios, eles, médicos e enfermeiros, terem um acesso a eles fazerem atividade física, e a centros comunitários para a prática de atividade física. Onde nós vamos encaminhar nossos pacientes? Então, isso foi o que saiu dessa pesquisa qualitativa que foi desse trabalho. Trazendo isso para o mundo real, né? Quer dizer, a gente tem um programa que chama automonitoramento glicêmico, é um programa do Ministério da Saúde que fornece insulina e insumos para pacientes diabéticos insulino dependentes. Nós fizemos um mapeamento da nossa cadeia de valor em uma das nossas unidades básicas de saúde, que mostrou que esses fluxos, esses espaços, o numerinho está muito pequenininho, mas aqueles azuizinhos são os espaços que desencadeiam o cadastro do paciente dentro do PANG. Então, é uma complicação, você tem um monte de passos que não gera valor para o paciente. Então, cada uma... as linhas contínuas constituem-se em ações concretas, em que há uma entrega concreta, e as linhas pontilhadas são entregas intangíveis. E a gente viu que depois, no acompanhamento, que os pacientes, depois de serem cadastrados, recebendo equipamento e
passarem a ser acompanhados, eles vão na UBS apenas para pegar insumo e para pegar o material. Ou seja, não tem controle, não tem um tipo de orientação mais específica para esse paciente do PANG, um paciente de alto risco, e o nosso nível de controle de pacientes que têm hemoglobina glicada abaixo de 7 como ponto de corte normal é em torno de 10%. Ou seja, é um programa que despende dinheiro público e está controlando 1 em cada 10 pacientes, que provavelmente não é por causa do programa que esse controle está acontecendo. Então, a gente tem essa questão. Dentro desse mesmo projeto, a gente fez um acompanhamento de pacientes que foram internados no hospital num período de 1 ano e 4 meses. Nós selecionamos 560 pacientes e depois fomos visitá-los entre 1 e 2 anos depois. Nesse gráfico que está aí ao lado, mostra que os pacientes na internação, quanto que eles consumiam de frutas, verduras, legumes, frituras e quanto eles faziam de atividade física. Então, vocês veem que embaixo, que é o exercício físico, né, que é uma questão do questionário, mostra que a maioria não fazia. Quando a gente pegou esses pacientes e olhou todos que foram internados, 65% se declararam sedentários. Na reinternação após 30 dias, 64 pacientes reinternaram após 30 dias, 75% eram sedentários. Ou seja, ela tem influência, nós estamos pegando sedentários aqui, na internação, por condições sensíveis à atenção primária, e estamos pegando na reinternação, numa proporção ainda maior, sendo que as duas doenças que reinternaram mais foi justamente diabetes e hipertensão. Então, a gente tem aí um problema que a gente não está levando adequadamente a informação para a população. O mercado de trabalho da saúde é um mercado que está crescendo. Nos Estados Unidos, você tem uma das únicas categorias que aumenta a proporção de emprego. Com a mudança da indústria 4.0, saúde 4.0, o que acontece? A gente vai ter uma mudança no perfil desse profissional. Esse profissional precisa aprender a entregar o estilo de vida. Hoje, o nosso sistema de saúde ele é baseado no modelo que é considerado fee for service. Ou seja, você recebe por aquilo que você é consultado. Você não entrega valor, você entrega aconselhamento. Então, neste momento, a gente está mudando esse paradigma. Por quê? Porque os sistemas remuneratórios do sistema de saúde, eles não favorecem a produtividade e não favorecem o resultado final. Ou seja, a entrega de valor para o paciente é muito pequena. Vou mais rápido. Outra questão é a atenção centrada no paciente. Então, o papel do médico, esse artigo do Economist que foi publicado no ano passado é muito importante também, porque o médico está perdendo espaço dentro do contexto da saúde por uma formação muito, vamos dizer assim, pouco voltada à multidisciplinaridade. Então, o paciente está sendo acolhido por outros profissionais. Vê o braço do enfermeiro ali, em volta do paciente. E a tecnologia ao lado dele. O médico está ficando para trás nessa corrida. Então, isso daí é aquilo que o Carlos Machado falou. A equipe multiprofissional, cada um tem que ter a sua responsabilidade e parar com aquela coisa de que o médico é o chefe de tudo. Porque não é mais. O médico foi quando existia só o médico, as outras profissões engatinhavam. E agora o que a gente tem é exatamente o contrário, né? Eu vou passar aqui. Basicamente, o que eu queria colocar aqui é o seguinte, a gestão de saúde populacional, que o AGITA tem uma ação muito importante naqueles sistemas lá, o macro, o meso e o micronível, colocado no artigo da Sindemia, é muito nessa questão aqui, que os sistemas de saúde, de uma maneira geral, eles estão procurando esse que é chamado o triple aim, que é colocado a experiência do paciente, ou seja, o paciente ser protagonista. A gente discutiu um pouco de direito individual, direito coletivo aqui, e essa questão é muito importante para ser colocada. E a saúde populacional que você regula a demanda do sistema. Ou seja, é impossível a gente sustentabilizar os sistemas de saúde atualmente, como eles são moldados, com o avanço do crescimento populacional, com a dificuldade de formar profissional de saúde. A gente forma menos profissional de saúde do que o aumento populacional. E, portanto, a gente está chegando num momento em que, se a gente não mudar isso, a gente vai chegar num período muito próximo de tempo de ter muita gente excluída desse processo. E acredito eu, como contribuição, que nós, do AGITA, precisamos desenvolver estratégias melhores para que a gente entregue atividade física, como que essas pessoas fazem isso, gerar mais conhecimento nesse sentido, e, ao mesmo tempo, aproveitar a tecnologia. O Agitol podia ser um aplicativo. Obrigado.